Quando um menino disse, "Eu posso consertar isso", para um milionário arrogante, ninguém imaginou que ele conseguiria. O que aconteceu depois chocou todos os presentes. O barulho ensurdecedor do motor falhando ecoava pela movimentada avenida empresarial, onde arranha-céus imponentes tocavam as nuvens. No meio do caos urbano, um Rolls-Royce preto, símbolo de poder e ostentação, havia parado abruptamente, liberando uma densa fumaça branca que se espalhava como um grito de socorro. Do banco do motorista, emergiu um homem que irradiava autoridade. Sebastião Monteiro, CEO da Corporação Monteiro, uma das maiores empresas de tecnologia do país, observava sua máquina de luxo com uma mistura de incredulidade e fúria contida. Seus sapatos italianos tocaram o asfalto com a elegância de quem jamais havia enfrentado problemas que o dinheiro não pudesse resolver. "Isto é inaceitável", murmurou Sebastião, ajustando os punhos da camisa francesa, enquanto outros executivos da empresa começaram a se reunir ao redor do veículo paralisado. Entre eles estava Rodrigo Almeida, diretor financeiro, e Helena Carvalho, diretora de recursos humanos, ambos compartilhando a mesma expressão de desconforto diante da situação embaraçosa. "Senhor Monteiro, já liguei para o guincho da concessionária Premium. Estarão aqui em algumas horas", informou Rodrigo, tentando soar eficiente enquanto ajeitava a gravata com nervosismo. "Algumas horas?" A voz de Sebastião cortou o ar como uma lâmina afiada. "Tenho uma reunião com investidores internacionais em 40 minutos. Este contratempo é simplesmente inadmissível." Foi nesse momento de tensão crescente que uma figura inesperada se aproximou. Rafael Santos, um jovem que havia parado de andar ao notar a movimentação, observava a cena com olhos curiosos e determinados. Suas roupas simples contrastavam drasticamente com o ambiente de ostentação, mas havia algo em sua postura que irradiava confiança genuína. Rafael trabalhava na oficina do Mestre Vicente, um pequeno estabelecimento familiar localizado a algumas quadras dali, conhecido apenas pelos moradores do bairro por sua honestidade e competência. Desde muito jovem, ele havia desenvolvido uma paixão inexplicável por motores, passando horas observando seu mentor desmontar e reconstruir máquinas com a precisão de um cirurgião. "Com licença", disse Rafael, se aproximando do grupo com passos decididos. "Percebi que vocês estão com problemas no veículo. Talvez eu possa ajudar." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo foi o primeiro a reagir, deixando escapar uma risada de descrença que ecoou pela avenida movimentada. Helena cobriu a boca discretamente, tentando conter um sorriso de incredulidade, enquanto outros executivos trocavam olhares de pura diversão. "Você?" Sebastião arqueou uma sobrancelha, sua voz carregada de ceticismo enquanto observava Rafael de cima a baixo. "Jovem, este é um Rolls-Royce Phantom, uma máquina de engenharia alemã avaliada em milhões. Não é exatamente o tipo de veículo que se conserta em oficinas de bairro." "Entendo sua preocupação", respondeu Rafael com serenidade admirável, ignorando completamente o tom condescendente. "Mas motores são motores, independentemente do preço do carro que os abriga. O problema pode ser mais simples do que imaginam." Rodrigo não conseguiu conter outro acesso de riso. "Mais simples? Garoto, este carro custa mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira. Você realmente acredita que pode resolver algo que nossos técnicos especializados não conseguiram diagnosticar? Eu posso consertar isso", declarou Rafael com uma convicção que cortou através de todas as risadas e comentários sarcásticos como uma espada atravessando seda. A afirmação foi recebida com uma explosão de gargalhadas ainda mais intensas. Alguns passantes pararam para observar o espetáculo, atraídos pela situação inusitada de ver executivos elegantes sendo confrontados por um jovem determinado ao lado de um carro de luxo avariado. "Isto é hilário", comentou Helena entre risos, balançando a cabeça com condescendência. "Querido, não queremos ser rudes, mas existem pessoas especializadas para lidar com situações como esta. Talvez seja melhor você seguir seu caminho." Sebastião, entretanto, havia parado de rir. Algo no olhar firme de Rafael despertou sua curiosidade. Durante décadas, construindo um império empresarial, ele havia aprendido a ler pessoas, e havia algo genuíno na confiança do jovem que o intrigava profundamente.
Muito bem, disse Sebastião de repente, surpreendendo todos os presentes. Se você tem tanta certeza, prove. Mas quando falhar, e você falhará, quero que admita sua arrogância diante de todos aqui presentes. E se eu conseguir? Perguntou Rafael, seus olhos brilhando com determinação inabalável. Sebastião sorriu com arrogância. Se conseguir, coisa que consideramos impossível, pagarei R$1.000 pelos seus serviços. Mas quando falhar, você nos pedirá desculpas e admitirá que estava sendo presunçoso. Aceito, respondeu Rafael sem hesitação, estendendo a mão para selar o acordo. O aperto de mão foi rápido, mas carregado de significado. Enquanto os executivos continuavam a trocar comentários divertidos entre si, Rafael se dirigiu ao capô do veículo com a confiança de um profissional experiente. Posso? Perguntou, apontando para o mecanismo de abertura. Claro, divirta-se, respondeu Sebastião com sarcasmo, cruzando os braços enquanto observava o que considerava ser um espetáculo de ingenuidade. Rafael abriu o capô e inclinou-se sobre o motor complexo. Seus olhos percorreram cada componente com a precisão de um scanner, identificando conexões, verificando fluidos e analisando a disposição dos elementos com conhecimento que surpreenderia até mesmo especialistas experientes. O problema está na bomba de combustível, anunciou após alguns minutos de análise silenciosa. Há uma obstrução parcial que está causando irregularidade na pressão. Também percebo que o sensor de oxigênio está enviando dados incorretos para o sistema de injeção. Os risos cessaram gradualmente. A precisão técnica com que Rafael descrevia o problema começou a sembrar dúvidas entre os executivos. Rodrigo franziu a testa, claramente desconcertado pela demonstração de conhecimento. Isso é específico demais para ser apenas um palpite, murmurou Helena, sua voz perdendo o tom de diversão anterior. Vocês têm uma chave de fenda Phillips e uma chave inglesa número 12? Perguntou Rafael, virando-se para o grupo com naturalidade absoluta. Eu acredito que sim no kit de ferramentas, respondeu Sebastião, sua arrogância começando a dar lugar à curiosidade genuína. Enquanto Rodrigo abria o porta-malas para localizar as ferramentas, uma multidão de curiosos começou a se formar ao redor da cena. Trabalhadores do escritório, pedestres e até mesmo motoristas que passavam pela avenida pararam para observar o desenrolar da situação inusitada. Esta vai ser interessante, comentou um observador para outro. Nunca vi nada parecido. Rafael recebeu as ferramentas básicas e retornou ao motor com movimentos seguros e calculados. Cada ação era executada com a precisão de quem havia dedicado anos ao estudo e prática da mecânica automotiva avançada. O que aconteceu nos minutos seguintes desafiou todas as expectativas e preconceitos que pairavam no ar, como uma nuvem densa de incredulidade. Rafael mergulhou no motor do Rolls-Royce com a determinação de um maestro, preparando-se para reger uma sinfonia complexa, suas mãos movendo-se entre os componentes como se conhecesse cada peça desde sempre. A multidão crescia exponencialmente. Funcionários dos edifícios próximos começaram a descer para as calçadas, atraídos pelos comentários que se espalhavam como fogo em palha seca. Um menino está tentando consertar o carro do CEO da Monteiro. Sussurravam uns aos outros, a notícia voando de boca em boca com velocidade impressionante. Sebastião observava cada movimento de Rafael com fascínio crescente. O jovem não demonstrava nervosismo diante da pressão ou das risadas que ainda ecoavam ocasionalmente entre os espectadores. Pelo contrário, parecia estar em seu elemento natural, como se aquele motor milionário fosse apenas mais um desafio em sua jornada de aprendizado. Precisarei remover este componente temporariamente, explicou Rafael, apontando para uma peça específica do sistema de injeção. O sensor está enviando leituras incorretas porque há resíduos de combustível adulterado que se acumularam no filtro secundário. Combustível adulterado? Questionou Helena, sua expressão mudando de divertimento para preocupação genuína. Isso é possível em um posto premium? Infelizmente sim, respondeu Rafael sem tirar os olhos do motor. Mesmo combustíveis de alta octanagem podem conter impurezas que se acumulam ao longo do tempo, especialmente em sistemas de injeção tão sofisticados quanto este. A explicação técnica estava começando a impressionar até os mais céticos. Rodrigo se aproximou discretamente,
tentando observar por cima do ombro de Rafael para compreender exatamente o que o jovem estava fazendo. O que viu o deixou genuinamente surpreso. Movimentos precisos, conhecimento profundo da arquitetura do motor e uma compreensão clara dos sistemas interconectados. Como você sabe tanto sobre este tipo de motor? Perguntou Rodrigo, sua voz perdendo completamente o tom zombeteiro inicial. Rafael fez uma pausa em seu trabalho, limpando as mãos em um pano que encontrou no kit de ferramentas. Meu mentor, mestre Vicente, sempre me ensinou que conhecimento não tem fronteiras. Passamos noites estudando manuais técnicos de diferentes fabricantes, desde carros populares até supercarros. Ele dizia que um verdadeiro mecânico precisa compreender a alma de qualquer máquina. As palavras de Rafael carregavam uma humildade que contrastava dramaticamente com a arrogância que havia permeado a conversa minutos antes. Sebastião sentiu algo estranho se mexendo em seu peito, uma sensação que não experimentava há décadas de sucesso empresarial. Admiração genuína por alguém que não fazia parte de seu círculo social privilegiado. Mestre Vicente, repetiu Sebastião pensativamente. Conheço esse nome de algum lugar. Provavelmente não, respondeu Rafael com simplicidade. Ele trabalha em uma oficina pequena no bairro São Cristóvão. Atende principalmente pessoas da comunidade local, mas é o mecânico mais habilidoso que já conheci. Enquanto Rafael retornava ao trabalho, uma senhora idosa se aproximou da multidão, empurrando-se gentilmente entre os espectadores. Marina Esteves, que havia trabalhado durante 40 anos como faxineira nos escritórios da região, reconheceu imediatamente o jovem mecânico. "Rafael!" exclamou ela, sua voz carregada de carinho maternal. "Menino, o que você está fazendo aqui?" O jovem levantou a cabeça, seu rosto iluminando-se com um sorriso genuíno ao ver Marina. "Dona Marina, estou ajudando estes senhores com um problema no carro deles." "Ajudando?" Marina olhou ao redor, notando os trajes elegantes dos executivos e o veículo luxuoso. "Meu querido, estes homens podem pagar qualquer mecânico do mundo. Não precisam da sua ajuda." "Na verdade," interrompeu Sebastião, sua voz assumindo um tom mais respeitoso, "seu jovem amigo aqui está nos surpreendendo muito. Parece saber exatamente o que está fazendo." Marina sorriu com orgulho maternal. "Claro que sabe. Este menino é um gênio com motores. Desde pequeno, consertava bicicletas e aparelhos eletrônicos de toda a vizinhança. Quando começou a trabalhar com o mestre Vicente, todos nós sabíamos que tinha encontrado sua vocação." As revelações de Marina adicionaram uma nova dimensão à situação. Os executivos começaram a perceber que não estavam lidando com um jovem presunçoso tentando se exibir, mas sim com alguém que havia dedicado anos desenvolvendo suas habilidades sob orientação de um mentor respeitado pela comunidade. "Pronto", anunciou Rafael, fechando uma conexão final no motor. "Agora vou ligar o sistema para testar se a reparação foi efetiva." O silêncio que se abateu sobre a multidão era quase palpável. Dezenas de pessoas seguraram a respiração, aguardando o momento da verdade. Sebastião sentiu seu coração acelerar involuntariamente, uma sensação que não experimentava desde seus primeiros anos construindo a empresa, quando cada decisão poderia significar sucesso ou fracasso absoluto. Rafael se dirigiu ao banco do motorista, inseriu a chave na ignição e a girou lentamente. Por um instante que pareceu eterno, apenas o som do sistema eletrônico inicializando pôde ser ouvido. Então, como um rugido de leão despertando de um longo sono, o motor V12 ganhou vida com uma suavidade e potência que arrancaram suspiros de admiração da multidão. O Rolls-Royce funcionava perfeitamente. Não havia fumaça, não havia ruídos estranhos. Apenas o ronronar suave e poderoso de uma máquina de engenharia alemã operando em sua capacidade máxima. A explosão de aplausos que se seguiu ecoou pela avenida como um trovão. Pessoas que nem conheciam os envolvidos na situação batiam palmas entusiasticamente, tocadas pela beleza pura de testemunhar um talento genuíno sendo reconhecido. Marina chorava abertamente, suas lágrimas de orgulho brilhando sob a luz do sol. Isso é impossível", murmurou Rodrigo, balançando a cabeça em total incredulidade. Ele realmente conseguiu. Helena se aproximou de Rafael com expressão de admiração sincera. "Jovem, isso foi extraordinário. Oi. Como conseguiu diagnosticar e resolver o problema tão rapidamente?"
Experiência e observação, respondeu Rafael modestamente, limpando as mãos finais sujas de óleo. O motor estava me contando exatamente qual era o problema. Apenas precisei saber escutar. Sebastião permaneceu em silêncio por longos momentos, processando o que havia presenciado. Durante décadas de liderança empresarial, ele havia aprendido a valorizar competência acima de tudo, mas sempre dentro dos parâmetros esperados. Diplomas universitários, credenciais corporativas, experiência em empresas renomadas. Rafael desafiava completamente essa perspectiva, demonstrando que talento genuíno poderia florescer nos lugares mais inesperados. Um acordo é um acordo, disse Sebastião finalmente, retirando sua carteira italiana e contando cuidadosamente R$ 1.000. Você cumpriu sua parte e eu cumprirei a minha. Rafael hesitou ao ver o dinheiro estendido em sua direção. Senhor, eu realmente não fiz isso pelo dinheiro. Apenas queria ajudar. Aceite, insistiu Sebastião, forçando as cédulas nas mãos do jovem. Você prestou um serviço profissional e merece ser remunerado adequadamente. Enquanto Rafael guardava o dinheiro com evidente desconforto, Sebastião tomou uma decisão que surpreenderia a todos, especialmente a si mesmo. Rafael, disse ele, sua voz assumindo um tom formal que indicava uma proposta séria se aproximando. Gostaria de fazer uma pergunta. Você já considerou trabalhar em um ambiente corporativo? Com seu talento, poderia ter oportunidades que vão muito além de uma oficina de bairro. O jovem franziu a testa, claramente confuso pela sugestão. Senhor, eu amo o que faço na oficina do mestre Vicente. Não tenho formação universitária nem experiência corporativa. Não seria adequado para esse tipo de ambiente. Formação pode ser adquirida, replicou Sebastião com convicção crescente. Mas talento como o seu não pode ser ensinado. É algo que nasce com a pessoa. Marina se aproximou, colocando uma mão protetora no ombro de Rafael. Senhor, com todo respeito, este menino tem raízes profundas em nossa comunidade. Não sei se seria feliz em um mundo tão diferente do seu. A observação de Marina tocou em algo fundamental que Sebastião não havia considerado inicialmente. Ele estava oferecendo oportunidades baseadas em seus próprios valores e perspectivas, sem necessariamente compreender o que realmente motivava e inspirava Rafael. Você tem razão, admitiu Sebastião, dirigindo-se diretamente a Marina. Foi presunção minha assumir que Rafael desejaria deixar um ambiente onde claramente é valorizado e respeitado. Rafael olhou entre Sebastião e Marina, sentindo o peso de uma decisão que poderia alterar completamente o curso de sua vida. A multidão começava a se dispersar gradualmente, mas alguns curiosos permaneciam, fascinados pelo desenrolar daquela conversa que parecia ter implicações muito além do simples conserto de um carro. Posso fazer uma contraproposta? Perguntou Rafael hesitantemente, sua voz revelando uma maturidade surpreendente para alguém tão jovem. Posso fazer uma contraproposta? As palavras de Rafael ecoaram pela avenida movimentada como um desafio silencioso, carregando um peso que ninguém ali poderia imaginar. O jovem mecânico, ainda com as mãos sujas do óleo do motor milionário, olhava diretamente nos olhos de Sebastião Monteiro, com uma determinação que transcendia sua aparente simplicidade. Sebastião arqueou uma sobrancelha, intrigado pela audácia inesperada. Durante décadas liderando negociações corporativas complexas, ele havia aprendido a reconhecer momentos decisivos, e algo na postura de Rafael indicava que aquela conversa estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Uma contraproposta? Repetiu Sebastião, cruzando os braços enquanto observava o jovem com curiosidade crescente. Muito bem, Rafael. Estou ouvindo. Rafael respirou fundo, organizando mentalmente as palavras que havia sonhado pronunciar durante anos de trabalho silencioso na oficina. Senhor Monteiro, agradeço sinceramente sua oferta de trabalho corporativo. Mas ao invés de eu deixar minha comunidade para trabalhar em sua empresa, que tal sua empresa investir em nossa comunidade? O silêncio que se seguiu foi tão intenso que até os ruídos do trânsito pareceram diminuir. Rodrigo e Helena trocaram olhares de total perplexidade, claramente tentando processar o que acabavam de escutar. Marina sorriu com orgulho maternal, reconhecendo na proposta de Rafael a sabedoria que sempre admirara no jovem. Explique melhor isso, disse Sebastião,
sua voz assumindo o tom sério que utilizava em reuniões estratégicas importantes. A oficina do mestre Vicente atende centenas de famílias em nossa região, começou Rafael, sua confiança crescendo a cada palavra. Pessoas trabalhadoras que dependem de seus veículos para ganhar a vida, mas que muitas vezes não têm condições de pagar reparos em oficinas caras. Com um investimento relativamente pequeno para uma empresa do porte da Corporação Monteiro, poderíamos modernizar nossa oficina, contratar jovens da comunidade como aprendizes e oferecer serviços de qualidade a preços justos. A multidão que havia se formado ao redor da conversa começou a murmurar entre si. Algumas pessoas que trabalhavam nos edifícios próximos, muitas das quais enfrentavam exatamente os problemas financeiros que Rafael havia mencionado, começaram a se aproximar mais, atraídas pela possibilidade de uma solução para suas dificuldades cotidianas. Sebastião permaneceu em silêncio por longos momentos, processando a proposta com a mente analítica que o havia tornado um dos empresários mais respeitados do país. Rafael não estava simplesmente pedindo emprego ou dinheiro. Estava apresentando um projeto social com potencial de impacto real e sustentabilidade econômica. Você já pensou nisso antes, não é? Perguntou Sebastião, sua admiração pelo jovem crescendo exponencialmente. Todos os dias, respondeu Rafael com sinceridade tocante. Vejo minha vizinha, Dona Carmen, chorando porque não consegue pagar o conserto de seu carro, que ela precisa para trabalhar como diarista. Conheço o senhor Antônio, que passou 3 meses sem trabalhar porque sua moto quebrou e ele não tinha dinheiro para o reparo. Essas pessoas não precisam de caridade, precisam de oportunidades justas. As palavras de Rafael atingiram o coração de muitos dos presentes. Marina limpou discretamente uma lágrima, lembrando-se de suas próprias dificuldades ao longo dos anos. Mesmo Helena, que inicialmente havia duvidado das capacidades do jovem, sentiu-se tocada pela genuinidade e maturidade social demonstrada. E como exatamente funcionaria esse projeto? Inquiriu Rodrigo, seu ceticismo inicial dando lugar a interesse profissional genuíno. Rafael organizou mentalmente a apresentação que havia ensaiado centenas de vezes em seus sonhos mais ambiciosos. Modernizaríamos a oficina com equipamentos adequados e certificações técnicas. Criaríamos um programa de formação profissional para jovens da comunidade, oferecendo-lhes habilidades que garantirão emprego digno pelo resto da vida. Estabeleceríamos um sistema de preços escalonados, onde pessoas com maior poder aquisitivo pagam valores normais de mercado, subsidiando parcialmente os serviços para famílias de baixa renda. Isso é um modelo de negócio social completo, murmurou Helena, claramente impressionada com a sofisticação da proposta. Exato, concordou Rafael. Não estamos pedindo doação. Estamos propondo uma parceria que beneficiará a comunidade, dará retorno social positivo para a Corporação Monteiro e ainda pode ser financeiramente sustentável a longo prazo. Sebastião começou a caminhar lentamente ao redor do Rolls Royce, seus passos medidos refletindo a intensidade de seu processo mental. Durante sua carreira empresarial, ele havia avaliado centenas de propostas de investimento, mas jamais havia encontrado algo que combinasse impacto social genuíno com visão de negócios tão clara. Rafael, disse Sebastião finalmente, parando diretamente na frente do jovem. Você tem ideia de quanto custaria um projeto desse porte? Fiz alguns cálculos básicos com o mestre Vicente, respondeu Rafael, retirando do bolso uma folha de papel amassada, coberta de anotações escritas à mão. Estimamos que com cerca de R$200 mil seria possível fazer as reformas essenciais, adquirir equipamentos básicos e manter o projeto funcionando pelos primeiros 6 meses. Depois disso, a própria oficina deveria gerar receita suficiente para se sustentar. A precisão dos números surpreendeu todos os presentes. Rodrigo, acostumado a análises financeiras complexas, ficou impressionado com a metodologia aparentemente simples, mas fundamentada, que Rafael havia utilizado. Você realmente fez a lição de casa, observou Rodrigo com respeito crescente. Quando se sonha com algo todos os dias, eventualmente começa-se a planejar como torná-lo realidade, respondeu Rafael com humildade tocante. Foi nesse momento que uma voz familiar cortou a conversa. Rafael! Meu menino! Uma senhora de cabelos grisalhos se aproximava rapidamente, sua expressão misturando preocupação e curiosidade. Era Esperança Santos, a mãe de Rafael,
que havia ouvido através dos comentários da vizinhança que seu filho estava envolvido em alguma situação importante na avenida principal. "Mãe!" exclamou Rafael, correndo para abraçá-la. "O que a senhora está fazendo aqui?" "Dona Lucila me contou que você estava conversando com pessoas importantes sobre um carro caro", respondeu Esperança, observando nervosamente os executivos elegantes ao redor. "Fiquei preocupada, meu filho. Essas pessoas não são do nosso mundo." A chegada de Esperança adicionou uma nova dimensão emocional à situação. Sebastião observou a interação entre mãe e filho, notando o carinho genuíno e a proteção maternal instintiva. Era evidente que Rafael havia sido criado com valores sólidos e amor incondicional. "Mãe, estes senhores são da Corporação Monteiro", explicou Rafael gentilmente. "Eu consegui consertar o carro deles, e agora estamos discutindo uma possibilidade de parceria para melhorar nossa comunidade." Esperança olhou ao redor, ainda claramente desconfortável com a situação. "Parceria? Meu filho, nós não temos nada para oferecer para pessoas tão importantes assim." "Pelo contrário", interrompeu Sebastião, aproximando-se respeitosamente de Esperança. "Senhora Santos, seu filho acaba de apresentar uma das propostas mais interessantes e bem fundamentadas que ouvi em décadas de experiência empresarial." As palavras de Sebastião fizeram Esperança abrir os olhos de surpresa. Durante anos, ela havia trabalhado incansavelmente como costureira para sustentar a família após a morte prematura do marido, sempre incentivando Rafael a estudar e sonhar grande, mas jamais imaginara que seus ensinamentos resultariam em um momento como aquele. "Seu filho não é apenas um mecânico talentoso", continuou Sebastião. "Ele é um visionário social com compreensão profunda das necessidades de sua comunidade e habilidades empresariais que muitos executivos com diplomas universitários jamais desenvolvem." As lágrimas que Esperança tentava conter finalmente começaram a escorrer por suas bochechas. "Rafael sempre foi especial", sussurrou ela, sua voz embargada de emoção. "Desde pequeno, sempre quis ajudar os outros. Quando o pai dele faleceu, Rafael tinha apenas 12 anos. Mas prometeu que um dia faria algo grande para honrar a memória do pai e ajudar nossa comunidade." A revelação sobre a morte do pai de Rafael atingiu todos os presentes como um soco emocional. Marina cobriu a boca com as mãos, Helena sentiu os olhos marearem, e até mesmo Rodrigo, conhecido por sua frieza profissional, engoliu em seco. "Meu marido era mecânico também", continuou Esperança, agora chorando abertamente. "Morreu em um acidente de trabalho porque a oficina onde trabalhava não tinha equipamentos de segurança adequados. Rafael aprendeu mecânica não apenas por paixão, mas para honrar a memória do pai e garantir que outros trabalhadores tenham condições dignas e seguras." O silêncio que se seguiu foi carregado de uma emoção que transcendia qualquer diferença social ou econômica. Sebastião sentiu algo se mexer profundamente em seu peito, uma conexão humana genuína que havia se perdido em meio aos anos de sucesso corporativo e distanciamento das realidades cotidianas das pessoas comuns. "Quanto tempo faz que seu marido faleceu?" perguntou Sebastião gentilmente. 8 anos, respondeu Esperança, limpando as lágrimas com as costas das mãos. "Foram anos difíceis, mas Rafael sempre foi minha força. Ele trabalha na oficina do mestre Vicente desde os 15 anos, sempre sonhando em torná-la um lugar melhor." Rafael abraçou sua mãe protetivamente, seus próprios olhos brilhando com lágrimas contidas. "Mãe, talvez finalmente tenhamos uma chance de realizar esse sonho." Sebastião olhou ao redor, observando a multidão que havia crescido significativamente. Pessoas de todas as idades e classes sociais haviam parado para acompanhar a conversa, muitas delas claramente tocadas pela história da família Santos e pela proposta apresentada por Rafael. "Rafael", disse Sebastião, sua voz assumindo um tom oficial que indicava uma decisão importante se aproximando. "Quero que você prepare uma apresentação formal de seu projeto. Detalhes financeiros, cronograma de implementação, objetivos específicos, tudo. Você terá uma reunião com nossa diretoria na próxima semana." A notícia se espalhou pela comunidade São Cristóvão como fogo em palha seca. Rafael Santos, o jovem mecânico que todos conheciam pela humildade e dedicação, havia conseguido uma reunião com os executivos da Corporação Monteiro, uma das maiores empresas do país.
Nas padarias, mercadinhos e pontos de ônibus, o assunto dominava todas as conversas. Na oficina do mestre Vicente, a atmosfera era uma mistura de expectativa e nervosismo. Vicente Oliveira, um homem de cabelos brancos e mãos calejadas por décadas de trabalho honesto, observava Rafael preparando meticulosamente sua apresentação em uma mesa improvisada no fundo da oficina. "Menino, você tem certeza de que está preparado para isso?" perguntou Vicente, sua voz carregada de preocupação paternal. "Essas pessoas vivem em um mundo muito diferente do nosso. Elas falam uma linguagem que nós mal compreendemos." Rafael levantou os olhos dos papéis espalhados à sua frente, onde números, diagramas e cronogramas se misturavam em uma organização que só ele conseguia entender completamente. "Mestre Vicente, o senhor me ensinou que honestidade e competência falam qualquer linguagem. Se nosso projeto é bom, eles vão entender." "Mas e se não entenderem?" insistiu Vicente. "E se rejeitarem nossa proposta? Não quero que você se machuque, Rafael. Já vi muitos sonhos serem destruídos por pessoas poderosas que prometem muito e cumprem pouco." A preocupação de Vicente era compreensível. Durante 40 anos, mantendo a pequena oficina funcionando, ele havia testemunhado inúmeras promessas vazias de políticos e empresários que apareciam na comunidade apenas em época de eleições, ou quando precisavam melhorar sua imagem pública. "Mestre", disse Rafael, colocando a mão no ombro do homem que considerava um segundo pai, "o senhor sempre me ensinou que grandes mudanças exigem grandes riscos. Se não tentarmos, nunca saberemos se era possível." Naquele momento, a porta da oficina se abriu e Esperança entrou carregando uma sacola plástica. Nos últimos dias, ela havia assumido a missão de garantir que Rafael se alimentasse adequadamente enquanto se dedicava intensivamente à preparação da apresentação. "Trouxe seu almoço, meu filho", disse ela, depositando a sacola sobre um banco próximo. "E também algumas notícias da vizinhança." "Que tipo de notícias?" perguntou Rafael, intrigado pelo tom misterioso da mãe. "Dona Carmen conseguiu dinheiro emprestado para consertar o carro dela", respondeu Esperança com um sorriso. "Disse que quer ser a primeira cliente quando nossa oficina nova estiver funcionando. E não é só ela. Pelo menos 10 famílias já perguntaram quando poderão trazer seus veículos para cá." A informação trouxe um misto de alegria e pressão adicional para Rafael. A comunidade já estava depositando esperanças no projeto que ainda era apenas uma proposta no papel. O peso da responsabilidade assentou sobre seus ombros como um manto invisível. "Isso é ótimo e assustador ao mesmo tempo", confessou Rafael. "Por que assustador?" perguntou Vicente. "Porque agora não é mais apenas meu sonho", explicou Rafael. "É o sonho de toda uma comunidade. Se eu falhar na apresentação, não estarei decepcionando apenas a mim mesmo." Esperança se aproximou do filho, colocando as mãos em seu rosto com a ternura que só uma mãe consegue transmitir. "Rafael, você lembra do que seu pai sempre dizia sobre pressão? Que pressão transforma carvão em diamante", recitou Rafael, repetindo uma das frases favoritas do pai falecido. "Exato", confirmou Esperança. "E você, meu filho, já passou por pressões suficientes na vida para saber que é feito de material resistente." As palavras da mãe trouxeram uma força renovada para Rafael. Ele pensou nas madrugadas estudando manuais técnicos à luz de velas quando não havia dinheiro para pagar a conta de luz, nas refeições que deixou de fazer para comprar ferramentas básicas, nas noites em que trabalhou até exaustão para ajudar a sustentar a família. Dias depois, enquanto Rafael colocava os últimos retoques em sua apresentação, uma visita inesperada mudaria completamente sua perspectiva sobre o encontro que se aproximava. Sebastião Monteiro estacionou seu Rolls Royce, agora funcionando perfeitamente, em frente à oficina do mestre Vicente. Sua presença no bairro causou um pequeno tumulto, com crianças curiosas se aglomerando ao redor do carro luxuoso e adultos observando discretamente das janelas. "Senhor Monteiro!", exclamou Rafael, genuinamente surpreso ao ver o CEO emergir do veículo. "O que o traz aqui?" "Vim conhecer o berço do projeto, que pode revolucionar a forma como minha empresa enxerga a responsabilidade social", respondeu Sebastião, observando atentamente as instalações modestas da oficina. Vicente se aproximou, limpando as mãos em um pano sujo de óleo. "Seja bem-vindo à nossa humilde oficina, senhor."
Sebastião estendeu a mão para Vicente com respeito genuíno. O prazer é todo meu. Ouvi muitas coisas boas sobre seu trabalho aqui. Durante a próxima hora, Sebastião percorreu cada canto da oficina, fazendo perguntas detalhadas sobre processos, custos operacionais e relacionamento com a clientela. Sua experiência empresarial permitia-lhe identificar potenciais e problemas com precisão cirúrgica. Rafael, disse Sebastião finalmente, posso fazer algumas sugestões para sua apresentação? Claro, ficarei honrado em ouvir, respondeu Rafael, pegando um caderno para anotar. Primeiro, inclua dados concretos sobre o impacto econômico na comunidade. Quantos empregos diretos e indiretos o projeto gerará? Qual será o efeito multiplicador na economia local? Rafael anotava furiosamente, percebendo que sua apresentação, embora bem intencionada, carecia de alguns elementos técnicos essenciais. Segundo, continuou Sebastião, prepare-se para questionamentos sobre sustentabilidade financeira a longo prazo. Minha diretoria precisará entender como o projeto continuará funcionando após o investimento inicial. E terceiro, perguntou Rafael, antecipando que havia mais. Terceiro e mais importante, disse Sebastião, seu tom se tornando mais pessoal. Conte sua história. Conte a história de seu pai, de sua mãe, desta comunidade. Números convencem mentes, mas histórias tocam corações. E às vezes, para mudanças realmente significativas, você precisa conquistar ambos. A orientação de Sebastião revelou uma dimensão humana que Rafael não havia esperado encontrar em um executivo de alto nível. Ficou claro que o CEO não estava apenas avaliando um projeto de negócios, mas considerando genuinamente o potencial de transformação social. Senhor Monteiro, posso fazer uma pergunta pessoal? Inquiriu Rafael hesitantemente. Claro. Por que isso é importante para o senhor? O senhor já tem sucesso, dinheiro, reconhecimento. Por que se importar com uma pequena oficina em um bairro simples? Sebastião permaneceu em silêncio por alguns momentos, observando uma fotografia emoldurada na parede da oficina que mostrava Vicente em seus primeiros anos como mecânico. Rafael, quando construí minha empresa, tinha uma visão de transformar tecnologia em soluções que melhorassem a vida das pessoas. Ao longo dos anos, me perdi em planilhas, relatórios de lucro e reuniões com acionistas. Seu projeto me lembrou por que comecei tudo isso. A confissão honesta do CEO tocou profundamente Rafael, Vicente e Esperança, que havia se juntado à conversa. Era raro testemunhar um momento de vulnerabilidade genuína de alguém em posição de tanto poder. Além disso, acrescentou Sebastião com um sorriso, meu próprio pai era mecânico. Começou com uma oficina ainda menor que esta, em um bairro ainda mais simples. Eu cresci entre motores e ferramentas antes de descobrir minha paixão por negócios. A revelação criou uma conexão instantânea entre Sebastião e Rafael. Ambos eram filhos de mecânicos. Ambos haviam herdado a valorização do trabalho honesto. Ambos compreendiam a importância de dignificar profissões essenciais. Nunca mencionou isso antes, observou Rafael. Quando você alcança certo nível de sucesso, às vezes esquece de onde veio, admitiu Sebastião. Seu projeto não é apenas sobre uma oficina ou uma comunidade. É sobre lembrar que negócios verdadeiramente bem-sucedidos são aqueles que elevam as pessoas, não apenas os lucros. Na véspera da reunião com a diretoria, Rafael mal conseguiu dormir. Sua mente alternava entre a empolgação das possibilidades e o terror da responsabilidade. Ao lado da cama, sobre uma cadeira, estava sua melhor roupa, uma calça social que Esperança havia passado 3 vezes e uma camisa que Vicente havia insistido em comprar especialmente para a ocasião. Esperança entrou no quarto, carregando uma xícara de chá de camomila. Para acalmar os nervos, disse ela, sentando-se na beirada da cama. Mãe, e se eu esquecer tudo na hora de falar? E se eles fizerem perguntas que eu não sei responder? Rafael, disse Esperança firmemente. Você conhece este projeto melhor que qualquer pessoa no mundo. Você o sonhou, planejou e estruturou com amor genuíno. Isso não pode ser fingido nem esquecido. Mas e se não for suficiente? Então pelo menos tentamos, respondeu ela. E seu pai ficaria orgulhoso de você por tentar. A manhã da reunião amanheceu nublada.
com uma garoa fina que parecia espelhar a ansiedade que tomava conta do coração de Rafael. Às 6 da manhã, ele já estava acordado, vestindo cuidadosamente a roupa que representava não apenas sua apresentação pessoal, mas as esperanças de uma comunidade inteira. Esperança havia preparado um café da manhã especial, pão francês quentinho, ovos mexidos e o café forte que Rafael tanto apreciava. Mas o jovem conseguia apenas beliscar pequenos pedaços, seu estômago contraído pela tensão crescente. Coma pelo menos um pouco, meu filho, insistiu Esperança, observando Rafael mexer distraidamente a comida no prato. Você precisará de energia para a reunião mais importante de sua vida. Não consigo, mãe, confessou Rafael. Sinto como se todo o futuro da nossa comunidade dependesse das próximas horas. E talvez dependa mesmo, disse uma voz familiar na porta. Vicente entrou na pequena cozinha carregando uma pasta de documentos. Por isso mesmo você precisa estar no seu melhor, menino. Vicente depositou a pasta sobre a mesa, revelando fotografias detalhadas da oficina, cartas de recomendação de clientes satisfeitos e até mesmo um pequeno abaixo-assinado da vizinhança apoiando o projeto. Mestre Vicente, o que é tudo isso? Perguntou Rafael, folheando os documentos com admiração crescente. Evidências do que você já conseguiu realizar, respondeu Vicente com orgulho paternal. Dona Carmen escreveu uma carta contando como você a ajudou quando ela não tinha dinheiro para pagar o conserto. Senhor Antônio fez questão de documentar como sua moto voltou a funcionar perfeitamente depois que você a arrumou gratuitamente. Rafael segurava as cartas com mãos trêmulas, lendo depoimentos emocionantes de pessoas que ele havia ajudado ao longo dos anos sem esperar nada em troca. Eram histórias de solidariedade, competência técnica e impacto social genuíno. E isso aqui, disse Vicente apontando para o abaixo-assinado, foram 120 famílias que assinaram apoiando sua proposta. Elas acreditam em você, Rafael. Agora você precisa acreditar em si mesmo. 2 horas depois, Rafael caminhava pela imponente entrada do edifício da Corporação Monteiro. O contraste entre o ambiente empresarial sofisticado e sua origem humilde era avassalador. Mármore polido, elevadores espelhados e funcionários impecavelmente vestidos criavam uma atmosfera que parecia pertencer a outro universo. Rafael Santos? Perguntou uma recepcionista elegante, consultando uma agenda eletrônica. Senhor Monteiro está aguardando no 23º andar, sala de reuniões executiva. O elevador subiu silenciosamente, cada andar representando uma elevação não apenas física, mas simbólica. Rafael observava os números digitais aumentarem, sentindo o peso da responsabilidade crescer proporcionalmente. Quando as portas se abriram, Sebastião estava aguardando no corredor, vestindo um terno impecável, mas com um sorriso caloroso que imediatamente tranquilizou Rafael. Pronto para fazer história? Perguntou Sebastião, estendendo a mão para cumprimentar o jovem. Espero que sim, respondeu Rafael, tentando disfarçar o nervosismo na voz. Antes de entrarmos, disse Sebastião, quero que você saiba que, independentemente do resultado, já admiro profundamente sua coragem e visão. Poucos jovens teriam a maturidade de propor algo tão abrangente e significativo. As palavras de encorajamento deram a Rafael uma dose necessária de confiança. Eles caminharam pelo corredor até uma sala de reuniões envidraçada, onde 5 executivos aguardavam ao redor de uma mesa oval imponente. Apresento-lhes Rafael Santos, disse Sebastião, sua voz assumindo um tom formal. Diretores, este é o jovem visionário que nos propôs um projeto revolucionário de impacto social. Rafael observou cada rosto ao redor da mesa, tentando decifrar as expressões. Havia curiosidade, ceticismo e expectativa misturados em olhares que pareciam analisá-lo intensamente. Rodrigo e Helena estavam presentes, mas havia outros 3 executivos que Rafael não conhecia. Fernanda Castro, diretora de sustentabilidade corporativa, Marcelo Ribeiro, diretor de operações, e Clara Mendes, diretora jurídica. Senhor Santos, disse Fernanda, assumindo a liderança da reunião. Temos exatamente 40 minutos para sua apresentação e perguntas. O tempo é precioso para todos nós, então vamos direto ao ponto. Rafael respirou fundo, ativou o projetor que havia aprendido a usar na véspera e começou sua apresentação com uma fotografia da oficina do mestre Vicente.
Esta é a oficina do mestre Vicente, localizada no bairro São Cristóvão. Começou Rafael, sua voz ganhando firmeza gradualmente. Durante 40 anos ela atendeu nossa comunidade com honestidade e competência. Hoje, queremos transformá-la em algo muito maior. Rafael apresentou números meticulosamente pesquisados, dados demográficos da região, estatísticas de desemprego juvenil, custos médios de manutenção automotiva e projeções de impacto econômico. Cada slide revelava o trabalho sério e fundamentado que havia desenvolvido. Nosso projeto não é apenas sobre consertar carros, explicou Rafael, avançando para a próxima sessão da apresentação. É sobre consertar vidas, criar oportunidades e construir um modelo sustentável de desenvolvimento comunitário. Marcelo fez a primeira pergunta, sua voz carregada de ceticismo profissional. Senhor Santos, temos aqui números otimistas, mas como garantir que esse projeto não se tornará apenas mais um buraco negro financeiro disfarçado de responsabilidade social? A pergunta direta poderia ter intimidado Rafael, mas ele estava preparado. Senhor Ribeiro, entendo completamente sua preocupação. Por isso propusemos um modelo híbrido de sustentabilidade. Rafael explicou detalhadamente como a oficina operaria com 3 níveis de preços. Serviços gratuitos para casos de extrema necessidade, preços subsidiados para famílias de baixa renda e valores de mercado para clientes com maior poder aquisitivo, criando um sistema de subsídio cruzado. Interessante, murmurou Clara, fazendo anotações rápidas. Mas e as questões legais? Responsabilidade civil, certificações, seguros? Já pesquisamos todos os requisitos legais necessários, respondeu Rafael, exibindo uma lista detalhada de documentações e certificações. O mestre Vicente possui todas as licenças básicas e identificamos exatamente quais atualizações serão necessárias para expandir as operações. A cada pergunta respondida com competência, Rafael notava as expressões dos diretores se transformando gradualmente. O ceticismo inicial estava dando lugar a interesse genuíno e até mesmo admiração pela preparação minuciosa. Senhor Santos, disse Fernanda após 20 minutos de apresentação técnica. Seus números são impressionantes, mas gostaria de entender melhor a motivação pessoal por trás deste projeto. Era o momento que Sebastião havia orientado Rafael a incluir, a história humana por trás dos números. Rafael desligou o projetor e se dirigiu diretamente aos diretores, sua voz assumindo um tom mais pessoal. Meu pai era mecânico, começou Rafael, sentindo a emoção apertar sua garganta. Morreu em um acidente de trabalho porque a oficina onde trabalhava não tinha condições adequadas de segurança. O silêncio na sala se tornou pesado e respeitoso. Rafael continuou, contando sobre as dificuldades enfrentadas pela família, seu aprendizado com Vicente e os sonhos de honrar a memória paterna, criando um ambiente de trabalho digno e seguro. Este projeto não é apenas sobre negócios, disse Rafael, sua voz embargada de emoção. É sobre garantir que outros pais voltem seguros para casa todos os dias. É sobre dar oportunidades para jovens que, como eu, só precisam de uma chance para mostrar seu valor. Helena discretamente enxugou uma lágrima, tocada pela sinceridade e maturidade emocional demonstrada. Mesmo Marcelo, conhecido por sua dureza profissional, pareceu impactado pela história pessoal. E sua mãe? Perguntou Fernanda gentilmente. Como ela se sente em relação ao projeto? Minha mãe sempre me ensinou que grandes sonhos exigem grandes coragens, respondeu Rafael com um sorriso emocionado. Ela trabalha como costureira desde que meu pai morreu, sempre me incentivando a estudar e acreditar que posso fazer a diferença no mundo. Senhor Santos, disse Clara após uma pausa reflexiva, você tem ideia de quantas propostas de projetos sociais recebemos mensalmente? Não, senhora, admitiu Rafael. Dezenas, respondeu Clara. E sabe quantas apresentam o nível de preparação, fundamentação técnica e paixão genuína que você demonstrou hoje? Rafael balançou a cabeça negativamente, seu coração acelerando com a expectativa. Nenhuma, concluiu Clara com um sorriso. Nenhuma até hoje. O clima na sala mudou completamente. Rodrigo se inclinou para a frente, interessado. Rafael, em quanto tempo você acredita que poderia implementar este projeto? Com os recursos adequados,
Estimamos que em 3 meses poderíamos estar operando na nova configuração, respondeu Rafael, consultando seus apontamentos. Sebastião observava a reunião com satisfação crescente, vendo seus diretores reagirem exatamente como havia antecipado. Rafael não estava apenas apresentando um projeto, estava oferecendo uma oportunidade para a empresa reconectar-se com seus valores fundamentais. Tenho uma última pergunta, disse Fernanda. Se este projeto for aprovado, qual seria sua expectativa de retorno para a Corporação Monteiro? Estou falando de retorno não financeiro, mas de impacto e significado. Rafael pensou cuidadosamente antes de responder. Senhora Castro, acredito que este projeto ofereceria algo que dinheiro não pode comprar. A satisfação genuína de saber que sua empresa está literalmente mudando vidas. Cada jovem treinado, cada família ajudada, cada problema resolvido seria uma evidência concreta de que negócios podem ser força de transformação positiva. As palavras finais de Rafael ecoaram pela sala como uma promessa e um desafio. Os diretores trocaram olhares significativos, comunicando-se silenciosamente através de expressões que Rafael não conseguia interpretar. Capítulo 06. A decisão que abalou estruturas. O silêncio na sala de reuniões executiva se estendia como um fio de tensão prestes a se romper. Rafael observava os rostos dos diretores, tentando decifrar nas expressões sutis o destino de anos de sonhos e esperanças. Cada segundo parecia uma eternidade. Cada olhar trocado entre os executivos carregava um peso que transcendia qualquer negociação corporativa comum. Fernanda Castro foi a primeira a quebrar o silêncio, fechando sua pasta de documentos com um som que ecoou pela sala como um veredicto. Senhor Santos, em 20 anos de experiência corporativa, posso afirmar categoricamente que sua apresentação foi excepcional. O coração de Rafael disparou, mas a expressão neutra da diretora não revelava se suas palavras eram prelúdio de aprovação ou de uma rejeição respeitosa. Sebastião permanecia em silêncio estratégico, permitindo que sua equipe conduzisse o processo decisório sem interferência. Excepcional, repetiu Marcelo Ribeiro, tamborilando os dedos sobre a mesa enquanto organizava mentalmente suas considerações. Mas excepcional não necessariamente significa viável. Temos responsabilidades fiduciárias com nossos acionistas, compromissos orçamentários já assumidos e uma estratégia corporativa de longo prazo que não pode ser alterada impulsivamente. As palavras de Marcelo atingiram Rafael como pedradas geladas. A linguagem corporativa formal mascarava o que claramente soava como uma preparação para a negativa. Rafael sentiu o estômago se contrair, imaginando como explicaria o fracasso para Esperança, Vicente e toda a comunidade que havia depositado esperanças no projeto. Entretanto, continuou Marcelo, pausando dramaticamente, também temos compromissos morais com a sociedade que nos sustenta, e raramente encontramos propostas que alinhem tão perfeitamente responsabilidade social com potencial de impacto genuíno. A mudança de tom reacendeu uma fagulha de esperança no peito de Rafael. Clara Mendes se inclinou para frente, assumindo a palavra com precisão jurídica característica. Do ponto de vista legal, o projeto apresenta riscos calculáveis e gerenciáveis, disse Clara. As certificações necessárias são obtíveis, os seguros são disponíveis e a estrutura jurídica proposta é sólida. Não vejo impedimentos legais significativos. Helena Carvalho, que havia permanecido em silêncio durante a maior parte da discussão, finalmente se manifestou com voz emocionada. Rafael, preciso confessar algo. Quando o conheci naquela avenida, minha primeira reação foi de condescendência. Via apenas um jovem tentando se exibir em uma situação que considerava além de suas capacidades. Rafael ouvia atentamente, sem saber se deveria se sentir ofendido ou compreensivo diante da honestidade brutal. Hoje, continuou Helena, reconheço que estava completamente errada. Você não apenas demonstrou competência técnica excepcional, mas revelou uma maturidade social e visão empresarial que muitos profissionais experientes jamais desenvolvem. Rodrigo Almeida abriu uma planilha em seu tablet, consultando números que havia calculado durante a apresentação. Financeiramente, o projeto representa um investimento de risco moderado com um potencial de retorno social extraordinário. Os números fazem sentido.
especialmente considerando os benefícios fiscais disponíveis para iniciativas de responsabilidade social corporativa. Rafael sentia-se como se estivesse montado em uma montanha-russa emocional, oscilando entre esperança e apreensão a cada nova declaração. A discussão dos diretores revelava um processo decisório complexo, onde considerações técnicas, financeiras e humanas se entrelaçavam de forma intricada. Há, entretanto, uma questão fundamental que precisamos abordar, disse Fernanda, seu tom assumindo seriedade adicional. Se aprovarmos este projeto, estaremos estabelecendo um precedente. Outras comunidades, outros jovens empreendedores sociais, certamente nos procurarão com propostas similares. Estamos preparados para esse tipo de compromisso expandido? A observação de Fernanda introduziu uma dimensão que Rafael não havia considerado completamente. Seu projeto poderia ser apenas o primeiro passo de uma transformação muito maior na filosofia corporativa da empresa. Talvez, disse Sebastião, finalmente quebrando seu silêncio estratégico, esse seja exatamente o tipo de precedente que deveríamos estabelecer. Todos os olhares se voltaram para o CEO, que se levantou calmamente e caminhou até a janela panorâmica que oferecia vista privilegiada da cidade. Durante décadas, continuou Sebastião, observando o horizonte urbano, construímos nossa empresa focando exclusivamente em crescimento financeiro e expansão de mercado. Alcançamos sucesso extraordinário por qualquer métrica convencional. Mas ao longo desse caminho, perdemos algo essencial. Rafael escutava fascinado, testemunhando um momento raro de reflexão íntima por parte de um dos executivos mais poderosos do país. Perdemos a conexão com o propósito original que me motivou a fundar esta empresa, revelou Sebastião. A visão de utilizar recursos empresariais para criar impacto positivo real na vida das pessoas comuns. Sebastião retornou à mesa, dirigindo-se diretamente a Rafael com intensidade emocional evidente. Seu projeto, Rafael, não é apenas sobre uma oficina ou uma comunidade. É sobre redefinir o que significa sucesso empresarial genuíno. A confissão pessoal do CEO criou uma atmosfera carregada de significado. Os diretores observavam seu líder com expressões de surpresa e admiração, reconhecendo um lado raramente revelado de sua personalidade. Portanto, disse Sebastião, assumindo novamente o tom executivo, não estamos apenas decidindo sobre um investimento social. Estamos decidindo sobre a direção futura de nossa empresa e sobre que tipo de legado queremos construir. Fernanda solicitou uma pausa de 15 minutos para a discussão privada entre a diretoria. Rafael foi conduzido a uma sala de espera adjacente, onde permaneceu sozinho com seus pensamentos tumultuados e uma xícara de café que não conseguia beber devido ao nervosismo. Enquanto aguardava, Rafael pensou em Esperança trabalhando em sua máquina de costura naquele exato momento, provavelmente preocupada demais para se concentrar adequadamente. Imaginou Vicente na oficina, fingindo trabalhar normalmente enquanto observava ansiosamente o relógio. Visualizou Dona Carmen e Sr. Antônio, junto com dezenas de vizinhos, comentando baixinho sobre as possibilidades e implicações daquela reunião. O peso da responsabilidade coletiva assentou novamente sobre seus ombros. Não era apenas seu futuro que estava sendo decidido naquela sala. Eram as esperanças de uma comunidade inteira. Os sonhos de jovens que ainda nem sabiam que poderiam ter oportunidades melhores. O potencial de transformação social que poderia ecoar por gerações. 15 minutos depois, Rafael foi chamado de volta à sala de reuniões. O ambiente parecia carregado de uma energia diferente, como se algo fundamental tivesse sido definido durante sua ausência. Os diretores estavam sentados em posições ligeiramente diferentes, suas expressões revelando que uma decisão havia sido alcançada. Rafael, disse Fernanda, assumindo novamente a liderança da comunicação. Após discussão detalhada considerando todos os aspectos técnicos, financeiros e estratégicos de sua proposta, chegamos a uma conclusão unânime. O coração de Rafael praticamente parou. Era o momento da verdade, o instante que definiria não apenas seu futuro pessoal, mas o destino de todos que haviam depositado confiança em seus sonhos. A Corporação Monteiro aprova integralmente seu projeto, anunciou Fernanda com um sorriso que iluminou toda a sala. Por um momento, Rafael sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. As palavras ecoaram em sua mente
repetindo-se como um mantra impossível de absorver completamente. Aprovado. O projeto estava aprovado. Anos de sonhos, semanas de preparação intensa, uma vida inteira de esperanças. Tudo havia culminado naquele momento mágico. Mais que isso, acrescentou Sebastião, decidimos expandir o investimento inicial. Ao invés dos R$200 mil solicitados, disponibilizaremos R$400 mil para garantir que o projeto seja implementado com excelência absoluta. Mas Rafael sentiu lágrimas formando-se em seus olhos, sua emoção transbordando de forma incontrolável. Eu não sei o que dizer, murmurou, sua voz embargada. Diga que está preparado para trabalhar duro, disse Rodrigo com um sorriso caloroso. Porque agora o verdadeiro desafio começa. Transformar essa visão em realidade exigirá dedicação, perseverança e muito, muito trabalho. Estou preparado, respondeu Rafael com convicção absoluta. Nasci preparado para isso. Clara apresentou um cronograma preliminar que havia elaborado durante a pausa. Teremos uma equipe jurídica trabalhando na documentação necessária. Em 2 semanas, você receberá a primeira parcela do investimento para iniciar as reformas e aquisições de equipamentos. Milena explicou que seria designada uma gerente de projetos para acompanhar a implementação, garantindo que todos os objetivos fossem alcançados dentro dos prazos estabelecidos. Marcelo detalhou os relatórios de progresso que seriam necessários, estabelecendo métricas claras para a avaliação do impacto social e sustentabilidade financeira. Há uma última coisa, disse Sebastião, dirigindo-se pessoalmente a Rafael. Gostaria que você considerasse a possibilidade de este projeto tornar-se piloto para uma iniciativa nacional. Se os resultados forem tão positivos quanto antecipamos, queremos replicar o modelo em outras comunidades pelo país. A magnitude da proposta deixou Rafael momentaneamente sem palavras. O que havia começado como um sonho local de melhorar sua pequena comunidade estava se transformando em potencial de impacto nacional. Senhor Monteiro, disse Rafael finalmente. Quando era criança e meu pai ainda era vivo, ele costumava dizer que sonhos grandes assustam porque exigem coragem grande. Hoje entendo completamente o que ele queria dizer. E você tem essa coragem? Perguntou Sebastião. Tenho, respondeu Rafael com determinação inabalável. E agora tenho também uma equipe que acredita nessa visão. Após mais 1 hora discutindo detalhes técnicos, cronogramas e responsabilidades, a reunião foi encerrada com apertos de mão que simbolizavam muito mais que acordos comerciais. Representavam o nascimento de uma parceria destinada a transformar vidas. Quando Rafael finalmente deixou o edifício da Corporação Monteiro, o sol havia rompido as nuvens da manhã, criando um contraste simbólico perfeito com o início nublado do dia. Ele caminhou pelas ruas da cidade com passos que pareciam flutuar, carregando consigo a notícia que mudaria para sempre o destino de sua comunidade. Sua primeira parada seria a oficina do Mestre Vicente, depois a Casa de Esperança, e então começaria a jornada de comunicar a todas as famílias que haviam acreditado em seus sonhos, que o impossível havia se tornado realidade. Rafael correu pelas ruas do bairro São Cristóvão como se seus pés mal tocassem o chão. Cada passo o aproximava da oficina onde tudo havia começado, carregando consigo a notícia mais importante de sua vida. Seu coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito, e um sorriso incontrolável tomava conta de seu rosto. A 2 quadras da oficina, ele avistou uma pequena multidão reunida em frente ao estabelecimento. Vicente estava na porta, nervoso, limpando as mãos em um pano sujo de óleo pela 100ª vez. Esperança segurava firmemente o braço de Marina, ambas com expressões de ansiedade misturada com esperança. Dezenas de vizinhos haviam se reunido, aguardando o retorno de Rafael, com uma expectativa que parecia palpável no ar. «Rafael!» gritou Dona Carmen ao avistá-lo. «Como foi, meu filho?» Todas as conversas cessaram instantaneamente. O silêncio que se abateu sobre a multidão era ensurdecedor. Centenas de olhos se voltaram para o jovem que se aproximava, tentando decifrar em sua expressão o destino de suas esperanças coletivas. Rafael parou no meio da rua, observando todos aqueles rostos que conhecia desde criança. Eram pessoas trabalhadoras, honestas, que haviam passado a vida inteira lutando por oportunidades melhores. Naquele momento,
Todas olhavam para ele como se fosse portador de milagres. O projeto foi... Rafael fez uma pausa dramática, vendo a tensão aumentar visivelmente em cada rosto. Aprovado. A explosão de alegria que se seguiu ecoou por todo o bairro. Gritos de júbilo, palmas ensurdecedoras, lágrimas de felicidade e abraços espontâneos transformaram a rua numa festa improvisada. Esperança correu em direção ao filho, envolvendo-o num abraço que parecia querer compensar anos de dificuldades e incertezas. Meu menino conseguiu, chorava Esperança, suas lágrimas de alegria banhando o rosto de Rafael. Seu pai estaria tão orgulhoso. Vicente se aproximou com lágrimas escorrendo pela face curtida por décadas de trabalho honesto. Rafael, você fez o impossível, menino. Transformou sonhos em realidade. Não, mestre Vicente, respondeu Rafael, abraçando o homem que considerava um segundo pai. Nós fizemos o impossível. Este projeto só existe porque o senhor me ensinou que competência e caráter são as únicas ferramentas que realmente importam. Marina secava os olhos com um lenço já encharcado. 40 anos trabalhando nestes escritórios, vendo apenas pessoas importantes passarem por nós como se fôssemos invisíveis. Hoje, foi um de nós que entrou naquelas salas e mudou tudo. Não, corrigiu Rafael gentilmente. Hoje, todos nós entramos naquelas salas. Eu apenas levei os sonhos de vocês comigo. Senhor Antônio, apoiado em sua bengala, se aproximou lentamente. Menino, você sabe o que isso significa para a nossa comunidade? Meu neto de 15 anos terá uma profissão digna, uma oportunidade que eu nunca consegui dar ao meu próprio filho. As palavras do idoso tocaram profundamente Rafael, lembrando-o de que o projeto transcendia gerações. Não era apenas sobre o presente, mas sobre um futuro transformado para dezenas de famílias. E tem mais, anunciou Rafael, sua voz cortando através da celebração. A Corporação Monteiro dobrou o investimento. Ao invés de R$200 mil, teremos 400 mil para fazer isto direito desde o início. Uma nova onda de comemoração varreu a multidão. As pessoas se abraçavam, dançavam, cantavam espontaneamente. Era como se décadas de esperanças reprimidas finalmente tivessem encontrado uma válvula de escape. Dias depois, quando as obras de modernização da oficina começaram oficialmente, a transformação ultrapassou todas as expectativas imagináveis. Equipamentos de última geração chegavam diariamente, transformando o modesto estabelecimento numa oficina modelo. As paredes foram repintadas, o piso recebeu revestimento industrial, sistemas de segurança avançados foram instalados. Mais importante que a transformação física era a mudança no ambiente humano. 12 jovens da comunidade foram selecionados como primeiros aprendizes do programa de formação profissional. Rafael observava com emoção indescritível cada um deles descobrindo aptidões que nem sabiam possuir. Professor Rafael, disse Carlos, um jovem de 17 anos que havia abandonado os estudos por necessidade financeira. Nunca imaginei que pudesse entender máquinas tão complexas. É como se elas conversassem comigo. Exatamente, respondeu Rafael, observando Carlos diagnosticar corretamente um problema complexo de injeção eletrônica. Meu pai sempre dizia que mecânica é mais arte que ciência. Quando você aprende a escutar, os motores contam suas histórias. A primeira cliente oficial da nova oficina foi, simbolicamente, Dona Carmen. Ela trouxe seu velho carro com lágrimas nos olhos, sendo recebida por uma equipe de jovens técnicos uniformizados e equipamentos que rivalizavam com concessionárias de luxo. Dona Carmen, disse Rafael, recebendo-a pessoalmente, hoje não é apenas sobre consertar seu carro. É sobre honrar todas as pessoas que acreditaram quando isso ainda era apenas um sonho impossível. Semanas depois, a notícia do projeto havia se espalhado muito além dos limites do bairro São Cristóvão. Jornalistas começaram a aparecer, documentando a transformação social extraordinária que estava acontecendo. O primeiro relatório televisivo sobre a Oficina dos Milagres foi transmitido nacionalmente, tocando corações por todo o país. Esta é a prova de que o Brasil tem soluções dentro de si mesmo, disse a repórter durante a transmissão. Quando competência encontra oportunidade, milagres sociais são possíveis. A repercussão midiática trouxe visitantes de outras cidades,
empresários interessados em replicar o modelo e jovens de comunidades distantes que viajavam apenas para conhecer pessoalmente Rafael e sua equipe. Rafael, disse Fernanda Castro durante uma de suas visitas regulares de acompanhamento, você criou algo muito maior que uma oficina, criou um movimento. Era verdade. Cartas chegavam diariamente de jovens de todo o país contando suas próprias dificuldades e perguntando como poderiam criar projetos similares em suas comunidades. Rafael dedicava suas noites respondendo pessoalmente cada mensagem, oferecendo orientação e encorajamento. Um dia especialmente marcante chegou quando Sebastião Monteiro apareceu na oficina acompanhado de uma equipe de documentaristas. Rafael, disse ele, queremos registrar esta história para que ela inspire outras transformações pelo país. Durante as filmagens, Rafael foi questionado sobre o momento exato em que soube que poderia mudar sua realidade. Foi quando minha mãe me contou sobre as últimas palavras do meu pai, respondeu Rafael, sua voz carregada de emoção. Ele disse que deixava 2 legados, suas ferramentas e a certeza de que trabalho honesto pode transformar qualquer destino. Naquele momento entendi que não era apenas sobre consertar carros, mas sobre consertar sonhos. A oficina agora funcionava em 3 turnos, atendendo uma média de 60 veículos por dia. Os jovens aprendizes haviam se tornado técnicos competentes, alguns já liderando seus próprios projetos. O sistema de preços escalonados permitia que famílias carentes recebessem serviços gratuitos ou subsidiados, enquanto clientes com maior poder aquisitivo pagavam valores de mercado. 3 meses após a inauguração oficial, a oficina já era financeiramente sustentável e havia criado 45 empregos diretos. Mais importante, havia transformado a perspectiva de uma comunidade inteira sobre suas próprias possibilidades. Sabe qual é a mudança mais importante que percebo? Perguntou Marina durante uma conversa com Rafael. As crianças do bairro não falam mais em quando crescer quero sair daqui. Agora elas dizem quando crescer quero fazer a diferença aqui. A observação de Marina capturava perfeitamente a essência da transformação. O projeto havia devolvido dignidade e esperança para uma comunidade que havia aprendido a sonhar grande novamente. Esperança agora trabalhava como coordenadora administrativa da oficina, utilizando décadas de experiência, organizando a casa para gerenciar operações complexas. Rafael, disse ela um dia, seu pai apareceu em meu sonho ontem. Ele estava sorrindo, usando um uniforme limpo e seguro. Disse que finalmente podia descansar em paz. As palavras da mãe emocionaram profundamente Rafael. O projeto havia se tornado muito mais que desenvolvimento comunitário. Era uma forma de honrar memórias, curar feridas e construir futuros dignos. Vicente, agora com o título oficial de diretor técnico, observava diariamente jovens descobrindo vocações que ele próprio havia demorado décadas para compreender. Rafael, disse ele, quando você era apenas um garoto curioso fazendo perguntas sobre motores, eu jamais imaginei que estivesse ensinando alguém que mudaria vidas para sempre. Mestre Vicente, respondeu Rafael, o senhor não ensinou apenas sobre motores. Ensinou sobre dignidade, persistência e a beleza do trabalho bem feito. Essas lições valeram mais que qualquer diploma universitário. Em uma tarde ensolarada, enquanto Rafael supervisionava o treinamento de uma nova turma de aprendizes, recebeu uma ligação que mudaria novamente o rumo de sua história. Rafael, disse a voz de Sebastião ao telefone, preciso que você venha à nossa sede. Temos uma proposta que pode interessá-lo. Horas depois, Rafael se encontrava novamente na sala de reuniões onde tudo havia começado, mas desta vez acompanhado por representantes do governo federal e líderes de outras grandes corporações. Rafael, disse Sebastião com orgulho evidente, seu projeto piloto foi tão bem sucedido que o governo quer transformá-lo em política pública nacional. Queremos que você lidere a implementação de 100 oficinas similares em todo o país. A magnitude da proposta deixou Rafael momentaneamente sem palavras. De um sonho local, o projeto havia evoluído para impacto nacional potencial. Aceito, disse Rafael após alguns momentos de reflexão. Mas com uma condição, que cada nova oficina seja liderada por alguém da própria comunidade. Transformação social verdadeira só acontece quando as pessoas se tornam protagonistas de suas próprias histórias. Hoje,
Enquanto o sol se põe sobre o bairro São Cristóvão, Rafael observa da janela de seu escritório. Agora localizado em um anexo construído especialmente para coordenar o projeto nacional. Jovens técnicos chegam e saem da oficina, carregando ferramentas e conhecimentos que transformarão não apenas suas próprias vidas, mas as de incontáveis famílias. Esperança aparece na porta, trazendo uma xícara de café preparada exatamente como Rafael gosta. Meu filho, diz ela com um sorriso que nunca deixa de aquecer seu coração. Você lembra quando era pequeno e dizia que ia consertar o mundo inteiro? Lembro, responde Rafael abraçando a mãe. Bem, diz Esperança, apontando para a movimentação da oficina. Parece que você realmente conseguiu. Rafael olha ao redor, vendo Vicente orientando os jovens aprendizes, Marina conversando animadamente com clientes satisfeitos e dezenas de pessoas trabalhando com propósito e dignidade. Em sua mesa, cartas de agradecimento de outras cidades se acumulam, cada uma contando histórias de transformação inspiradas por sua jornada. Não, mãe, diz Rafael finalmente, sua voz carregada de gratidão e esperança. Nós conseguimos. E isto é apenas o começo. Porque às vezes, quando um jovem comum tem coragem suficiente para dizer "eu posso consertar isso", ele não está falando apenas sobre motores, está falando sobre sonhos, vidas e o futuro de uma nação inteira.